beleza? Para honra e glória do nosso Jesus Cristo, estamos hoje no dia 30 e 365 dias, agora no ano de 2026, com a lei do Senhor todos os dias, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. E seja bem-vindo em nome de Jesus. Inclusive, aproveitando que você já está aqui, se inscreve para amanhã, dia 31, você receber a notificação para honra e glória do nosso Jesus Cristo. E curte aqui também, porque assim, o reino dos céus é sobre você até chegar em você. Mas a partir do momento que ele chegou em você, ele já não é mais sobre você, ele é sobre o próximo. Então, assim, vamos ser útil para o Senhor, vamos ser útil para o reino do Senhor, vamos ser útil para Cristo e vamos botar a mensagem de Cristo para frente, para mais vidas, mais famílias, mais pessoas, mais almas, em nome de Jesus. E é isso, vamos continuar o livro de Levítico, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. E graças a Deus, hoje nós estamos entrando no nosso terceiro livro, graças a Deus, o livro de Números, é uma bênção. E assim, vamos lá, vamos terminar o livro de Levítico e vamos entrar no livro de Números para honra e glória do nosso Jesus Cristo. E vamos lá por causa do horário. Levítico capítulo 27. O resgate do que pertence ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés, versículo 1. Diga o seguinte aos israelitas: se alguém fizer o voto especial, dedicando pessoas ao Senhor, faça-o conforme o devido valor. Atribua ao homem entre 20 e 60 anos o valor de 600 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário. E se for mulher, atribua-lhe o valor de 360 gramas. Se for alguém que tenha entre 5 e 20 anos, atribua aos homens o valor de 240 gramas e às mulheres o valor de 120 gramas. Se alguém que tenha entre 1 mês e 5 anos de idade, atribua aos meninos o valor de 60 gramas de prata e às meninas o valor de 36 gramas de prata. Se alguém que tenha de 60 anos para cima, atribua aos homens o valor de 180 gramas e às mulheres o valor de 120 gramas. Se quem fizer o voto for pobre demais para pagar o valor especificado, apresentará a pessoa ao sacerdote, que estabelecerá o valor de acordo com as possibilidades do homem que fez o voto. E aí você vê, de acordo com as possibilidades. Olha, Deus, ele estabelece sempre a justiça. E ele não cobra daquele que não tem, como se ele tivesse. E ao mesmo tempo ele cobra daquele que tem muito, como se. É proporcional. Se tem mais, você contribui com mais. Dentro da proporcionalidade. Se você tem menos, você contribui com menos dentro da proporcionalidade. Se o que ele prometeu mediante voto for um animal aceitável como oferta ao Senhor, um animal assim dado ao Senhor torna-se santo. Ele não poderá trocá-lo, nem substituir um animal ruim por um bom, nem um animal bom por um ruim. Caso troque um animal por outro, tanto o substituto quanto o substituído se tornarão santos. Se o que ele prometeu mediante voto for um animal impuro, não aceitável como oferta ao Senhor, o animal será apresentado ao sacerdote, o que avaliará por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor do animal. Se o dono deseja resgatar o animal, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. Se o homem consagrar sua casa ao Senhor, o sacerdote avaliará a casa por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor da casa. Se o homem que consagrar sua casa quiser resgatá-la, terá que acrescentar 1/5 ao valor do valor. 1/5 ao seu valor, e a casa voltará a ser sua. Se o homem consagrar ao Senhor parte das terras da sua família, a sua avaliação será de acordo com a semeadura, 600 gramas de prata para cada barril de semente de cevada. Se consagrar a sua terra durante o ano do jubileu, o valor será integral. Mas se a consagrar depois do jubileu, o sacerdote calculará o valor de acordo com o número de anos que faltarem para o ano do jubileu seguinte, e o valor será reduzido. Se o homem que consagrar sua terra desejar resgatá-la, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor, e a terra voltará a ser sua. Mas se não a resgatar, ou se a tiver vendido, não poderá mais ser resgatada. Quando a terra for liberada no jubileu, será santa, consagrada ao Senhor e se tornará propriedade dos sacerdotes. Se o homem consagrar ao Senhor terras que tenha comprado, terras que não fazem parte da propriedade da sua família, e o sacerdote determinará o valor de acordo com o tempo que falta para o ano do jubileu. O homem pagará o valor no mesmo dia, consagrando-o ao Senhor.
E por que isso, né? Porque lembra que no ano do jubileu a propriedade volta para a família? A propriedade volta para o dono original? Então, no ano do jubileu as terras serão devolvidas aí, exatamente, né? Para honra e glória do nosso Senhor Jesus que a gente acabou de falar. No ano do jubileu as terras serão devolvidas àquele a quem é aquele de quem ele as comprou. Ou seja, a pessoa comprou a terra naquele período, mas chegou o ano do jubileu, pronto, volta para o dono original. Todos os valores serão calculados com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Ninguém poderá consagrar a primeira cria de um animal, pois já pertence ao Senhor. E aí você vê, a primeira cria do animal já pertence a Deus, não tem como consagrar. Seja de cria de vaca, seja de cabra, seja de ovelha, pertence ao Senhor. Mas se a cria for de um animal impuro, poderá resgatá-la pelo valor estabelecido, acrescentando um quinto a esse valor. A esse valor. Se não for resgatada, será vendida pelo valor estabelecido. Todavia, nada que um homem possua e consagre ao Senhor, seja homem, seja animal, seja terra, de suas propriedades, poderá ser vendido ou resgatado. Todas as coisas assim consagradas são santíssimas ao Senhor. Você vê, por quê? Porque foi consagrado ao Senhor. Se foi consagrado ao Senhor, deixa de ser natural, passa a ser sobrenatural. Nenhuma pessoa consagrada para a destruição poderá ser resgatada, terá que ser executada. Todos os dízimos da terra, seja de cereais, seja de frutas, pertencem ao Senhor, são consagradas ao Senhor. Se o homem deseja resgatar a parte do seu dízimo, terá que acrescentar um quinto do seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, um de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor será consagrado ao Senhor. E aí você vê, um de cada 10 animais que passem debaixo da vara do seu pastor será consagrado ao Senhor. Daqui que vem o entendimento do dízimo. Ou seja, a cada 10 animais que passem, um é do Senhor. É aqui que vem o entendimento do dízimo. Que na realidade foi desde lá de Abraão. Abraão, quando conheceu com Melquisedeque, ele deu o dízimo de tudo que ele tinha. De tudo ali que tinha, ele tirou 10% e deu a Deus e entregou ao Senhor. E como nós lemos, né, para honra e glória do nosso Senhor Cristo. Que passa debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bens dentre retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. Mas esses os mandamentos que eu resgatado. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. E aqui, para a honra e glória do nosso Senhor Cristo, nós finalizamos o segundo livro, o livro de Levítico, para a honra e glória do nosso Senhor Cristo. E agora nós já começamos o livro de Números, olha que bênção. E vamos lá. O recenseamento. E só para deixar uma coisa clara, os 5 primeiros livros do Pentateuco, quem escreveu foi Moisés, para a honra e glória do nosso Senhor Cristo. E tudo isso aqui quem está escrevendo é Moisés, mediante o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor ele está sobre Moisés e ele está escrevendo tudo aí. O recenseamento. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Ele disse: façam o recenseamento de toda a comunidade de Israel, pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens, um a um, pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Um homem de cada tribo, o chefe dos grupos de famílias, deverá ajudá-los. Estes são os nomes dos homens que os ajudarão. E aqui é o seguinte, aqui é a mesma história da genealogia. A gente vai pular isso aqui, porque se você quiser ler, pode ficar à vontade, pode ir lendo, pode ir pausando aí, você vai lendo. Inclusive, é bem interessante. Em outro momento, a gente pode até, se Deus quiser, fazer um vídeo, né? Se Deus quiser, só sobre essas genealogias que vão aparecendo. Mas vamos pular cada horário esse horário nosso que nós temos. Agora, versículo 16. Foram esses os escolhidos dentre da comunidade, líderes das tribos e dos seus antepassados, chefes dos clãs de Israel. Moisés e Arão reuniram os homens nomeados e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Os homens de 20 anos para cima inscreveram-se conforme os seus clãs e suas famílias, um a um,
pelo nome, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E assim ele os contou no deserto de Sinai, na seguinte ordem: dos descendentes de Ruben, o filho mais velho de Israel. E aí vai. Todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir o exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com o registro de seus clãs e famílias. O número da tribo de Rubens foi de 46.500. Você vê, Ruben? Lembra Ruben? Então, o filho mais velho de Israel, ele teve 46.500 descendentes. Depois ali do Egito, quando eles estavam voltando para a terra. Estavam sendo contados ali no deserto. 46.500. Simeão. E aqui são as 12 tribos, viu, gente? Os 12 filhos de Judá. Então, Simeão, 59.300. Gade, 46.000. 45.650. Judá, 74.000. Issacar, 54.000. Zebulon, 57.000. Dos filhos de José, Efraim, 40.000. Manassés, 32.000. Benjamim, 35.000. Dan, 62.000. Aser, 41.000. Naftali, 53.000. Pronto. Esses foram os homens contados por Moisés e por Arão e pelos 12 líderes de Israel, cada um representando a sua família. Todos os israelitas de 20 anos para cima que podiam servir o exército foram contados de acordo com suas famílias. O total foi de 603.550 homens. É muita gente. Isso, homens, tirando mulheres e crianças. Então é muita gente. A fundação dos levitas. Isso aqui, só para deixar claro, nós estamos falando do contexto onde Israel, esse povo todo, 603.550 homens, com suas mulheres, seus filhos, eles estavam no meio do deserto, onde eles de manhã comiam o maná que Deus dava e de noite eles estavam ali dentro das suas tendas. Eles estavam em um lugar onde a roupa não se desgastava, o sapato não se desgastava. Eles viviam debaixo de uma nuvem para poder cobrir do sol. E de noite essa nuvem se transformava em fogo para espantar os animais e esquentar eles. Então assim, eles estavam ali literalmente no meio do deserto, mas com Deus. A fundação dos levitas. Versículo 1. Ah não, a gente ainda está continuando, né? O capítulo, né? O primeiro capítulo de Números. A fundação dos levitas. Versículo 47. As famílias da tribo de Levi, porém, não foram contadas juntamente com as outras, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não faça recenseamento da tribo de Levi, nem a relacione entre os demais israelitas. Em vez disso, designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, por todos os seus utensílios e por tudo que pertence a ele. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. E aí você vê, todas as tribos elas podiam subir, descer, viver suas vidas normais. Mas a tribo de Levi era uma tribo específica, que só cuidava das coisas do tabernáculo, que só cuidava das coisas de Deus, que só vivia ali ao redor do acampamento do Senhor. Ao redor ali de onde era o tabernáculo do Senhor. E trabalhava para isso. Sempre que o tabernáculo tiver que ser removido, os levitas o desmontarão. E sempre que tiver que ser armado, os levitas o farão. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo terá que ser executada. Os israelitas armarão as suas tendas organizadas segundo as suas divisões, cada um em seu próprio acampamento e junto à sua bandeira. Os levitas, porém, armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança, para que a ira divina não caia sobre a comunidade de Israel. Por quê? Porque os levitas, eles tinham que sempre estarem santificados, sempre estarem se santificando. Então, quando a ira de Deus vinha, primeiro via os levitas, e aí Deus via ali claramente pessoas que estavam buscando a santificação, pessoas que estavam cerimonialmente puras. E aí Deus aplacava a ira e não deixava que a ira se estendesse às outras comunidades de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Isso é lindo, né?
Quando Deus fala uma coisa e o povo vai e cumpre. Isso é uma bênção. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. É uma maravilha. Sejamos assim. Cumpramos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Números capítulo 2. À disposição das tribos no acampamento. O Senhor disse a Moisés e a Arão: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro, a certa distância, cada homem junto à sua bandeira, com os emblemas de sua família. Ou seja, aqui está a família tal, aqui está a família aqui está a família de Aser. Pronto, todo mundo da família de Aser vai ficar aqui próximo. Aqui está a família de Judá, todo mundo da família de Judá vai ficar aqui próximo. Aqui está a família de Issacar, todo mundo da família de Issacar vai ficar aqui. Entende? Cada um próximo da sua bandeira. A leste, os exércitos de Judá acamparão junto à sua bandeira. O líder de Judá será Nazon, filho de Aminadab. Seu exército é de 74.600 homens. A tribo de Sacá acampará ao lado de Judá. O líder de Sacá será Natanael, filho de Zuar. O seu exército é de 54.400 homens. A tribo de Zebulon virá em seguida. O líder de Zebulon será Eliabe, filho de Elon. Seu exército é de 57.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Judá, de acordo com seus exércitos, foi de 186.400 homens. Esses marcharão primeiro. Ao lado sul estarão os exércitos do acampamento de Ruben, junto à sua bandeira. O líder de Ruben será Elisur, filho de Sedur. Seu exército é de 46.500 homens. A tribo de Simeão acampará ao lado de Ruben. O líder de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai. Seu exército é de 59.300 homens. A tribo de Gad virá em seguida. O líder de Gad será Elisaf, filho de Deuel. Seu exército é de 45.650 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Ruben, de acordo com seu exército, foi de 151.450 homens. Esses marcharão em segundo lugar. Em seguida, os levitas marcharão levando a tenda do encontro, em meio dos outros acampamentos, na mesma ordem que acamparem, cada um com seu próprio lugar, junto à sua bandeira. A oeste estarão os exércitos do acampamento de Efraim, junto à sua bandeira. O líder de Efraim será Elisama, filho de Amiúde. Seu exército é de 40.500 homens. A tribo de Manassés acampará ao lado de Efraim. O líder de Manassés será Gamaliel, filho de Pedazur. Seu exército é de 32.200 homens. A tribo de Benjamim virá em seguida. O líder de Benjamim será Abidã, filho de Gideoni. Seu exército é de 35.400 homens. O número total de homens recenseados do acampamento de Efraim, de acordo com seus exércitos, foi de 108.100 homens. Esses marcharão em terceiro lugar. Ao lado norte estarão o exército do acampamento de Dan, junto à sua bandeira. O líder de Dan será Eiezer, filho de Amizadai. Seu exército é de 62.700 homens. A tribo de Aser acampará ao lado de Dan. O líder de Aser será Pagil, filho de Ocrã. Seu exército é de 41.500 homens. A tribo de Naphtali virá em seguida. O líder de Naphtali será Aira, filho de Enã. O seu exército é de 53.400 homens. O número total de homens recenseados do acampamento de Dan, de acordo com seu exército, foi de 157.600 homens. Esses marcharão por último, junto às suas bandeiras. Foram esses os israelitas, contados de acordo com as suas famílias. O número total dos que foram contados no acampamento, de acordo com seu exército, foi de 603.550.000 homens. É muita gente. Os israelitas, contudo, não foram contados com... os levitas, contudo, não foram contados com os outros israelitas, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto às suas bandeiras e depois partiam, cada um com seu clã e com sua família. E aí você vê, né? Graças a Deus eles fizeram tudo aquilo que eles foram ensinados, né? Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Números capítulo 3 e último capítulo de hoje, né? Vamos lá. Os levitas e a sua responsabilidade. Números capítulo 3. Essa é a história da descendência de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, e Abiú.
Eliezer e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, que foram ungidos para o sacerdócio e que foram ordenados sacerdotes. Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor, quando lhe trouxeram a oferta com fogo profano no deserto do Sinai. Como não tinham filhos, somente Eliezer e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e apresente-a ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e seus filhos. Dedique os levitas a Arão e a seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue Arão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Diz também o Senhor a Moisés: eu mesmo escolho os levitas dentre os israelitas em lugar do primeiro. Você vê. Filho de cada mulher israelita, os levitas são meus. E aí você vê, né? De cada mulher israelita, pronto. Os levitas são meus. Acabou. Pois todo primogênito são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todos os primogênitos de Israel. Tanto os homens entre os rebanhos serão meus. Tanto entre os homens como entre os rebanhos serão meus. Eu sou o Senhor. E aí você vê, todo primogênito Deus separou para ele. Ponto. O primeiro é dele. Acabou. É assim que Deus estabeleceu. E foi o caso, né? Que ele estava falando exatamente aqui. O recenseamento dos levitas. E o Senhor disse ainda a Moisés no deserto do Sinai: conte os levitas pelas suas famílias e clãs. Serão contados todos do sexo masculino e de 1 mês de idade para cima. Então Moisés os contou, conforme a ordem para que recebera do Senhor. Estes são os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Esses são os nomes dos clãs gersonitas. Aqui vamos pular, porque é de novo genealogia, né? Foram esses os líderes dos clãs levitas. A Gerson pertencia aos clãs de Libinitas e dos Simeitas. Eram esses os clãs dos gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino e de 1 mês de idade para cima foi de 7.500. Os clãs gersonitas tinham que acampar ao oeste, atrás do tabernáculo. O líder da família dos gersonitas era Elisaf, filho de Lael. Na tenda do encontro, os gersonitas tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas externas do pátio, da cortina da entrada do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar das cortinas, e de tudo que estava relacionado a esse serviço. A Coate, que pertencia ao clã dos Anramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas e dos Uzielitas, eram esses os clãs dos Coatitas. O número de todos os do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, foi de 8.600. Os coatitas tinham a responsabilidade de cuidar do santuário. Os clãs coatitas tinham que acampar ao lado sul do tabernáculo. O líder das famílias dos clãs de Coatita era Elisafã, filho de Uziel. Tinha a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário, com os quais ministravam, da cortina e tudo o que estava relacionado a esse serviço. O principal líder dos levitas era Eliaser, filho do sacerdote Arão. Ele tinha a responsabilidade de supervisionar os encarregados de cuidar do santuário. A Merari pertencia aos clãs dos Malitas e dos Musitas. Esses eram os clãs Meraritas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi de 6.200. O líder das famílias dos clãs Meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Eles tinham que acampar ao lado norte do tabernáculo. Os Meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases, de todos os seus utensílios e de tudo que estava relacionado com esse serviço,
bem como das colunas do pátio ao redor, bem com suas bases, suas estacas e suas cordas. E acamparam ao lado leste do tabernáculo, em frente da tenda do encontro. Arão e seus filhos tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário teria que ser executada. O número total de levitas contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os clãs deles, todos os do sexo masculino de um mês de idade para cima, foi de 22.000. O resgate dos primogênitos. E agora Deus vai explicar essa questão dos primogênitos aqui. O Senhor disse a Moisés: conte todos os primeiros filhos dos israelitas do sexo masculino, de um mês de idade para cima, e faça a relação de seus nomes. E aí você vê: conte todos os primogênitos e faça a relação de todos os seus nomes. É muita gente. Dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos de Israel, e os rebanhos dos levitas em lugar de todos das primeiras crias dos rebanhos de Israel. Eu sou o Senhor. E aí você vê. Olha, era para acontecer o seguinte. Nesse caso aqui, era para todas as vezes que um casal tivesse um filho, o primeiro filho fosse dado à tribo de Levi, fosse levado à tribo de Levi, fosse entregue à tribo de Levi. Mas o que é que Deus fez? Deus falou: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar uma tribo, que é a tribo de Levi, para que eles simbolizem, digamos assim, os primogênitos. Por quê? Jesus, ele é o primogênito de todas as coisas. Jesus vem da tribo de Judá. Mas Jesus, ele é sacerdote. E os sacerdotes são o quê? Os sacerdotes são os primogênitos. Porque assim Deus estabeleceu. Ou seja, literalmente isso prova que Jesus é o Filho único de Deus. Jesus é o unigênito de Deus. Jesus e o sacerdócio é uma coisa só. O sacerdócio e Jesus é uma coisa só. E Deus fez isso para que, como já foi dito, graças a Deus, os casais não tivessem que dar os primeiros filhos para a tribo de Levi. Assim também como os primeiros animais. Por quê? Porque a primícia já tinha sido dada a Deus. E a primícia justamente são os levitas. E Moisés contou todos os primeiros filhos dos israelitas, conforme o Senhor tinha ordenado. O número total dos primogênitos do sexo masculino de um mês de idade para cima, relacionados pelo nome, foi de 22.273. Disse também o Senhor a Moisés: dedique os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas. Tá vendo? Todos os primogênitos dos israelitas vão ser dedicados a Deus através da tribo de Levi. E os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus. Acabou. Os levitas, eles estão aí. Justamente são meus. E eles são meus representando a primícia de cada família. Representando o primeiro fruto, os primeiros filhos de cada família. Eu sou o Senhor. Para o resgate dos primeiros 273 filhos dos israelitas que excedem o número de levitas. Recolham 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Entregue a Arão e a seus filhos a prata para o resgate do número excedente dos israelitas. Moisés recolheu a prata para o resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Dos primeiros filhos dos israelitas, ele recolheu prata no peso de quase 16,5 kg, com base no peso padrão do santuário. Moisés entregou a Arão e aos filhos dele a prata para o resgate, conforme a ordem que receberam do Senhor. E aí você vê que coisa linda, né? Deus literalmente está comprando, digamos assim, os levitas. Para quê? Para que as famílias não precisem dar os seus primeiros filhos para a comunidade dos levitas, para o clã dos levitas. Para quê? Para que seus primeiros filhos possam viver dentro da casa dos seus pais, para que possam viver com sua família, para que possam viver com seus pais. E esse é o mesmo pensamento e é o mesmo ato que Deus fez com os animais também. As primeiras crias podem continuar vivendo na casa dos seus pais, na casa, dos seus donos, na casa dos seus progenitores. E isso é uma bênção. Por quê? Porque justamente o Senhor mostra que Ele nos compra e que nós somos dele.
E a partir desse momento que ele nos compra e que nós somos dele, a bênção chega para nós e para nossa casa também. Porque assim, ó, o apóstolo Paulo lá na frente, se Deus quiser, nós vamos ler isso, será salvo tu e tua casa. Isso é uma promessa. A partir do momento que Deus compra o primogênito, a bênção já está sobre o primogênito. E essa bênção que está sobre o primogênito, ela irradia para todos. Ou seja, Deus literalmente fala assim, ó, a minha bênção está sobre toda a família. Por quê? Porque assim eu quis. E é isso. Esse foi o dia 30 para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Se Deus quiser, se inscreve aqui para amanhã, dia 31, você receber a notificação de amanhã. Curte aqui para que o reino dos céus ele continue chegando em mais vidas, mais famílias, mais almas e Cristo continue a crescer em nosso coração, nossa vida, nossa alma, nosso espírito eternamente para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Mais uma vez, muito obrigado por ter chegado até aqui. Deus te abençoe grandemente você, sua família, em nome de Cristo Jesus. Até amanhã, dia 31. Em nome de Cristo Jesus. Amém.